A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva e hoje vamos iniciar um estudo extraordinariamente rico que é sobre o tabernáculo, a tipologia redentora de Cristo. O objetivo é gerar convicções e raízes profundas que sejam capazes de manter o cristão firme diante dos vendavais que estão sendo provocados aí pelas heresias que estão atingindo em cheio as igrejas na atualidade, que tiram o foco da verdadeira base bíblica que dá sustentação e também que dá embasamento teológico nas questões da doutrina da salvação. No decorrer aí do trimestre, será conceituada à luz das Escrituras, em harmonia com seu contexto geral, temas como remissão, expiação, santificação e vários outros pontos importantes da fé cristã e que são necessários para o ser humano se habilitar a herdar os céus. Conto com a sua companhia. Se inscreva se ainda não se inscreveu, acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assista todo o vídeo e ao final deixe seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Suas interações são muito importantes. Unidos, abençoaremos muitas outras pessoas. O versículo do dia é Êxodo, capítulo 25, versículo 9, que diz: Conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Na verdade aplicado, o pastor César Rosa ele declara que o tabernáculo seria o centro da vida do povo de Israel. O texto de referência é Êxodo capítulo 27, versículos 9 a 19, onde consta a orientação de Deus a Moisés para a construção do tabernáculo móvel no deserto, com as especificações das medidas do tabernáculo e também do pátio do tabernáculo. Ainda que Deus não habite em casas ou templos feitos por mãos humanas, tendo em vista que o universo ele é pequeno para contê-lo em sua grandeza, Deus é imanente e se permite habitar no coração humano, como também se manifestar em locais destinados a cultuar o seu nome, como no caso do tabernáculo construído por Moisés enquanto peregrinavam no deserto, após eles saírem do cativeiro egípcio rumo à terra prometida. Todos os detalhes estruturais do tabernáculo e do pátio, o material a ser utilizado na construção, na cobertura e também no revestimento das peças, na ornamentação e na mobília do tabernáculo, bem como as dimensões de tudo, foi dado por Deus a Moisés e tudo deveria ser efetivado, realizado conforme as orientações divinas. Isto porque cada detalhe tinha um significado espiritual profundo ligado à obra redentora da humanidade, à base estrutural da fé cristã, à comunhão e à unidade que deve existir no desenvolvimento da fé cristã. Quanto às dimensões do tabernáculo, havia a tenda da congregação com uma divisória que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Também havia o pátio ao seu redor, devidamente cercado para separar o ambiente do tabernáculo do ambiente externo, onde as tribos de Israel estavam distribuídas. A tenda da congregação ela media cerca de 13 metros e 71 centímetros de comprimento por cerca de 4 metros e 57 centímetros de largura e também de altura. Na primeira divisão da tenda da congregação, no lugar santo, ficavam o candelabro, a mesa dos pães da propiciação e o altar pequeno de queimar o incenso aromático, o incenso santo. A segunda divisão da tenda da congregação, no lugar santíssimo, ficava a arca da aliança com as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e uma porção do maná no deserto. O pátio media cerca de 45 metros e 72 centímetros de comprimento por 22 metros e 86 centímetros de largura e 2 metros e 29 centímetros de altura, as colunas de sustentação da divisória do pátio com a região exterior da tenda do tabernáculo. No pátio ficava o altar grande, onde era realizado o sacrifício dos animais, e uma pia, um lavatório de cobre para Arão e seus filhos lavarem as mãos e também os pés. Fora do pátio, ao seu redor, ficavam as tribos de Israel. A oeste, no lado ocidental, ficavam as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim, sendo que Efraim representava Jesus com o rosto de boi, como servo, como foi apresentado no Evangelho de Marcos. A oeste também ficavam os levitas da família dos Gersonitas. A leste, do lado do oriente, ficavam as tribos de Judá, Issacar e Zebulon, sendo que Judá representa Jesus com o rosto de leão, como rei, como apresentado pelo evangelista Mateus. A leste também ficavam Moisés, Arão e seus filhos sacerdotes. Esse era o lado da frente do tabernáculo. E quando havia locomoção, quando eles saíam dando continuidade na viagem, a tribo de Judá era a primeira tribo que levantava o seu acampamento. Ao norte ficavam as tribos de Dan, Asser e Naftali, sendo que Dan representa Jesus com o rosto de águia, como aquele que vem de cima.
Ao norte também ficavam os levitas da família dos Meraritas. Ao sul ficavam as tribos de Ruben, Simeão e Gade, sendo que Ruben, primogênito de Jacó, representa Jesus com um rosto de homem, como o filho do homem. Ao sul também ficavam os levitas da família dos Coatitas. Um outro detalhe interessante é que ao oeste, do lado do ocidente, as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim somavam 108.100 homens acima de 20 anos. A leste, do lado do oriente, as tribos de Judá, Issacar e Zebulon somavam 186.400 homens acima de 20 anos. Ao sul, as tribos de Ruben, Simeão e Gade eles somavam 151.450 homens acima de 20 anos. Ao norte, as tribos de Dan, Asser e Naftali somavam 157.600 homens acima de 20 anos. O pastor César Rosa ele chama a atenção para o fato de que o posicionamento das tribos de Israel ao redor do tabernáculo aponta para o formato de uma cruz, uma referência à cruz de Cristo, na qual Jesus ele seria sacrificado como o Cordeiro de Deus para expiar o pecado da humanidade e remir a todos que se dispuserem a crer nele. Alguém pode se perguntar por que essa construção no deserto? Como observa o pastor César Rosa, o tabernáculo construído por Moisés é o monumento com maior significado espiritual, pois além de ter sido aí uma representação real da presença de Deus no meio dos hebreus, enquanto eles estavam peregrinando no deserto, o tabernáculo revelava a santidade de Deus e a pecaminosidade humana apontava para o meio de se obter perdão diante de Deus através dos sacrifícios provisórios que eram realizados e que um dia Jesus ele efetuaria um sacrifício perfeito e eterno em prol de toda a humanidade, consolidando assim o plano redentor provido por Deus antes da fundação do mundo. Além disso, todo o investimento em ouro, prata, cobre e todo o material fino utilizado na construção do tabernáculo em um local inóspito, sem beleza e que constantemente precisava ser desmontado e montado novamente, Deus ele traz aqui na sua revelação o seu plano de salvação à humanidade. Ele utilizou o tabernáculo aqui como uma sombra, uma amostra do grande investimento que ele faria ao ponto de dar o seu próprio Filho imaculado para concretizar de forma cabal o resgate do ser humano à sua santa presença, para o ser humano desfrutar de intimidade com Deus e voltar a ser a imagem e a semelhança de Deus. Jesus despiria de toda a sua glória, habitaria de forma transitória um ambiente inóspito, sem a beleza celeste e dominado pelas imperfeições humanas, com o objetivo único de permitir ao ser humano ter acesso à presença de Deus Pai, sendo intermediado apenas por Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Além de ressaltar a riqueza de detalhes dos utensílios, das cortinas e de todos os materiais utilizados na construção do tabernáculo, o pastor César Rosa ele afirma que a construção do tabernáculo ela teve a assinatura de Deus como sábio engenheiro e arquiteto, e Moisés ele se esmerou ao máximo em fazer tudo conforme projetado por Deus. Outro fator impressionante quanto à construção do tabernáculo foi a disposição do povo em contribuir. Em Êxodo capítulo 36, versículos 5 a 7, os sábios, mestres de obra da construção do tabernáculo, eles falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de fazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobejava. A disposição de ofertar para a construção do tabernáculo ocorreu de forma totalmente voluntária. Êxodo capítulo 25, versículos 21 e 22 diz que veio todo homem a quem o seu coração moveu e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas, e assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes e todo o vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. A disposição voluntária dos judeus em ofertar foi em consequência de tudo que Deus havia feito por eles, como os libertou do cativeiro egípcio e como os mantinha com vida no deserto rumo à terra prometida.
O pastor César Rosa ele frisa que a mesma atitude ela deve ser adotada pelos cristãos na atualidade, pois as escrituras elas orientam que os servos e servas do Senhor devam ter um coração agradecido. Dentre os segredos de os judeus, mesmo sendo menos de 1% da população mundial, eles terem alcançado um grande percentual entre os mais ricos do mundo, é a capacidade de eles fazerem parcerias, saberem trabalhar em equipe, serem diligentes no que fazem, têm visão e foco, tendo um planejamento estratégico, eles agem, são gratos, perseverantes e generosos, conforme ficou demonstrado no investimento que eles fizeram na construção do tabernáculo, que seria o local de culto deles a Deus e um referencial para Deus fazer sempre os judeus prosperarem ao longo de suas vidas. Quanto à necessidade de as ações humanas na adoração a Deus sejam voluntárias, Paulo, orientando a igreja, ele diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Outro fator notável na construção do tabernáculo foi a ação do Espírito de Deus na vida dos trabalhadores que se dispuseram a executar o projeto de construção do tabernáculo. O Espírito de Deus despertou nos hebreus as suas habilidades naturais e os capacitou a impressionar na beleza dos detalhes dados por Deus a Moisés. Êxodo capítulo 31, versículos 2 a 6, Deus disse a Moisés: eis que eu tenho dado por nome a Bezalel da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre e em lavramento de pedras para engastes e em artifício de madeira para trabalhar em todo o lavor. Tenho posto a ele a Oliabe, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado. As habilidades humanas elas foram desempenhadas sob a unção do Espírito de Deus, por isso a perfeição de todo o trabalho realizado na tenda da congregação, nos móveis da tenda da congregação, na arca do testemunho, no propiciatório, na mesa dos utensílios, no castiçal de ouro puro e seus utensílios, no altar pequeno de queimar incenso aromático, no incenso aromático santo, no azeite da unção, nas cortinas, nas presilhas e também nos cochetes, nas colunas com as suas bases, no altar do holocausto e seus utensílios, na pia com a sua base, nas vestes do sumo sacerdote e dos demais sacerdotes. Tudo ficou perfeitamente de acordo com o projeto original que foi dado por Deus. A parceria harmoniosa entre o ser humano e o Espírito Santo de Deus é o que o cristão precisa para ter as mesmas atitudes dos judeus na construção do tabernáculo e, a exemplo deles, ter a aprovação divina por meio da sua manifestação sobrenatural na atualidade, como ocorreu no tabernáculo. Tudo o que o cristão precisa para se ajustar à vontade de Deus pode ser realizado pelo Espírito Santo de Deus em sua vida. Daí a extrema necessidade de se buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus na atualidade, para vir a ser orientado e conduzido por ele à presença de Deus, para se alcançar graça diante dos olhos de Deus, por meio do sacrifício de Jesus, para receber perdão dos pecados e vir a ser capacitado pelo Espírito de Deus para o exercício da vida cristã e também da vida ministerial. A presença do Espírito de Deus na vida do cristão, ela é e deve ser vista como sendo insubstituível. Quanto aos propósitos de Deus com o tabernáculo, o pastor César Rosa ele acrescenta que o projeto divino na construção do tabernáculo também revela a graça e a misericórdia de Deus, já que os hebreus eles teriam uma oportunidade também o local de, mesmo em viagem em pleno deserto, apresentar os sacrifícios instituídos e exigidos por meio da lei mosaica e pudessem assim ir desenvolvendo aí uma vida de adoração centralizada em uma única divindade. A centralização do culto separava os judeus das práticas de adoração a inúmeras divindades pagãs existentes na época e que ainda hoje roubam o foco de adoração única a Yahvé Adonai, o Deus soberano do universo. Ainda no Egito, por diversas vezes Moisés ele deixou claro a Faraó que Deus ele exigia a adoração exclusiva e que essa adoração ela fosse feita fora do território do Egito, já que o Egito havia tornado os judeus servos de Faraó, que era considerado um deus naquela época, e lá eles não seriam servos exclusivos de Yahvé.
No Egito, o politeísmo predominava e isso também dificultava o entendimento de que os judeus eles precisavam exercitar a adoração de forma monoteísta, direcionada a um único e verdadeiro Deus. Com a saída do Egito, o padrão de adoração a um único Deus voltou a ser enfatizado na vida dos judeus e lá no deserto, Deus fixou os preceitos, os princípios de que existia apenas um único e verdadeiro Deus, fazendo aí com que os judeus eles absolvessem a noção aí de exclusividade e de santidade para com Deus. O tabernáculo seria uma representação visível de que Deus estaria habitando no meio deles e o resultado obtido pelos sacerdotes e também pelo sumo sacerdote nos sacrifícios realizados e oferecidos a Deus eram recebidos como uma resposta divina se eles estavam ou não em harmonia, em comunhão com Deus, se tinham ou não a aceitação divina quanto à adoração oferecida a Ele. Assim como ocorria no tabernáculo, a igreja, o templo, o local de culto e adoração a Deus, tem a capacidade de propiciar às pessoas comunhão entre si e também comunhão para com Deus. Pois caso aí uma pessoa ela não consiga desfrutar da comunhão com os irmãos, com as irmãs na igreja na qual congrega, será impossível que essa pessoa tenha comunhão com Deus. Enquanto estava na jornada no deserto, os judeus eles tinham prazer em se dirigirem ao tabernáculo para oferecer a Deus a sua adoração. Posteriormente, o tabernáculo foi substituído pelo templo em Jerusalém e anualmente todos os judeus subiam de todas as partes do território de Israel para levar os seus sacrifícios e adorar a Deus no templo nos períodos das festas anuais. Mesmo antes de o templo fixo ser construído, Davi, ele se referindo ao tabernáculo, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo de número 84, o salmista escrevendo aos filhos de Corá, ele faz uma linda declaração demonstrando o seu prazer e o seu reconhecimento da importância de se adorar a Deus no tabernáculo. Ele disse: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Outro propósito de Deus com o tabernáculo era ser o centro da vida dos israelitas. Esse propósito ele está revelado no posicionamento do tabernáculo com a tenda da congregação, literalmente no meio de todas as tribos de Israel. Como o tabernáculo representava a presença de Deus com Israel e por esse motivo tinha garantido o sucesso da viagem rumo à Terra Prometida, no caso, Deus era o centro motivador e sustentador de tudo que envolvia a vida dos judeus em plena viagem no deserto. Todas as decisões importantes elas eram tomadas na porta da tenda da congregação e de acordo com o mover das colunas de nuvem e de fogo que ficavam sobre os israelitas, eles partiam em viagem ou permaneciam parados. Era no ambiente do tabernáculo que as leis cerimoniais, leis jurídicas e também as leis espirituais, elas eram desenvolvidas e norteavam a caminhada e os relacionamentos dos judeus. Enquanto Deus permanecesse no centro da vida dos judeus, eles continuariam sendo protegidos, teriam provisão e seriam guiados no deserto, teriam sucesso em todas as guerras e na posse definitiva da terra prometida. O grande filósofo Sócrates ele chegou a afirmar que Deus é um motor imóvel, pois ele a tudo move e ninguém consegue movê-lo. Enquanto Deus tiver a permissão do ser humano para agir como sendo o centro de controle da vida humana, o ser humano ele terá sucesso no que propuser a fazer ou deixar de fazer. Esse trabalho de instrução quanto à vontade de Deus e seu acompanhamento, ainda hoje é melhor desenvolvido no templo de culto, de adoração e de louvor a Deus. Na igreja, o acompanhamento pastoral ele fica próximo e o ambiente ele é previamente preparado com o objetivo de as pessoas poderem se concentrar no culto racional e oferecer a Deus uma adoração em espírito e em verdade. Infelizmente, os cultos de ensino da palavra de Deus e as escolas dominicais, onde os valores cristãos e a ética do reino de Deus são ensinadas de uma forma mais sistemática, são locais poucos frequentados pelos cristãos na atualidade. E o resultado trágico é que estamos vivendo uma época com um maior índice de pessoas vulneráveis espiritualmente, ansiosas, depressivas, cheias de doenças psicossomáticas, fracassadas nos relacionamentos e também na vida financeira.
tudo fruto da falta de conhecimento e de intimidade com Deus, tendo em vista que a humanidade está se distanciando do santuário de Deus, o que dificulta e inviabiliza ser gerado no ser humano o caráter de Cristo. O pastor César Rosa ele reforça que a construção do tabernáculo conscientiza o povo a ofertar, transforma a maneira de a pessoa viver diante do seu próximo e também diante de Deus, como também evidencia a possibilidade de os servos e servas do Senhor fazerem proezas a partir do momento que se encaixar nos projetos de Deus. Cuidado para que o capitalismo, o consumismo, o materialismo, a banalização do sagrado e a inversão de valores não dominem a sua vida, roube o foco da sua adoração a Deus, te leve ao endividamento e a doenças psíquicas ou psicossomáticas. Lembre-se de que aqui você está de passagem no deserto da vida e que a sua morada é o céu. Para sobressair nas adversidades e nas situações de extremas aflições, cada pessoa precisa dar liberdade a Deus para que Ele seja o centro da sua vida, direcione, oriente, proteja, dê provisão material e espiritual e torne a pessoa mais do que vencedora em Cristo Jesus por meio da ação do Espírito Santo de Deus em sua vida. Temos muito a aprender ao longo deste trimestre. Vamos juntos e unidos, pois juntos e misturados vira bagunça. Até o próximo encontro, conectados na lição, prossiga na paz do Senhor.